Fala galera, vou ensinar para vocês hoje uma massa de pizza profissional napolitana. Vamos lá, vamos começar então com a receita. Primeiro coloque numa bacia grande já 1 kg de farinha de trigo. Após 20 gramas de sal, de preferência sal rosa do Himalaia, 30 ml de azeite. Tudo tem que ser bem pesadinho para não dar erro a receita. Após isso, misturar com a farinha. Feito isso, galera, vamos para a parte do mel. O mel serve para caramelizar a massa. Colocar 40 ml, ou seja, 40 gramas de mel. Isso vai fazer com que sua massa fique mais bonita, mais coradinha e também dá um pouco mais de crocância quando misturado ao azeite. Jogar tudo na farinha. Feito isso, vamos para a parte principal, que é a parte do fermento. Não colocar muito fermento. Para essa quantidade, colocar 1 grama certinha. Como minha balança é ruim, vai dar para esse ali no visor 3, mas ali tenho certeza que tá 1 grama de fermento fresco biológico. Se for usar o fermento seco, usar somente 1 grama, porque essa massa que nós vamos deixar ela maturando por 24 horas. Misturou na farinha de trigo. Colocar 600 ml de água gelada, de preferência bastante gelada, pode pôr até gelo. Misturar. Ali coloquei a colher de pau para ficar mais higiênico, mas na verdade é mão na massa. Assim, a massa se misturou um pouco aos ingredientes. Vai chegar a hora de jogarmos na mesa e começarmos o processo de mistura, até que você sinta que não tem mais o sal cristalizado, não tem mais o açúcar e o azeite já se incorporou na farinha. Percebeu que incorporou? Quando eu falo açúcar, eu estou falando do mel. Vamos para a mesa então. Agora começa o processo de sofrência. Vamos ficar nesse processo por cerca de 10 a 15 minutos no mínimo, até que você veja que a massa está bastante lisa. Ela é uma massa que vai ficar um pouco úmida. É normal ficar grudando. Não acrescente mais farinha, pois senão a sua massa dará errado. Observe-se que o processo de solva não se utiliza as pontas do dedo, e sim a polpa, a palma da mão. Viu? Os ingredientes estão se incorporando, a massa está ficando mais homogênea e um pouco mais lisa. Faça isso até que você veja que a massa já está com elasticidade legal e bastante homogênea. Observe-se. Ainda se mostra que a massa já está elástica, mas não ao ponto que nós queremos, que vai ficar um pouco bem mais lisa. Observe, vai apertando com a palma da mão. Use o peso do seu corpo para te ajudar a pressionar a massa. Puxa, aperta e vai girando a massa de forma que você vai apertar ela por 360 graus. Vamos lá, vamos para um processo que muito se assemelha ao boleamento, mas ainda não é, porque nós não separamos as massas, não dividimos as bolinhas ainda. Como eu percebi que a massa já está ficando um pouco lisa, agora nós vamos cobrir ela e deixar ela descansar por 5 minutos. Nós vamos repetir esse processo por 3 vezes por 5 minutos e vamos realizar a dobra. Perceba-se que a massa ela já está com um pouco de ar dentro, ou seja, ela já começou o seu processo de fermentação, onde se desenvolve o glúten. E isso se mostra que a massa está ficando muito boa. Faça isso 3 vezes antes de você deixar ela descansar. Aperta. Aqui não é para solvar, é para dobrar a massa. Você abre ela um pouco, puxa as duas partes para o meio e dá uma rolada na mesa. Olha o arzinho. Significa que o glúten já está se desenvolvendo. Quando eu falo glúten, é a proteína, a capacidade que a massa tem de se desenvolver. Quando você vê aquela massa com as bordas cheias de ares, parecendo as bolinhas, significa que a massa chegou ao ponto máximo de dissolução da farinha. Ou seja, a massa é de qualidade, não é aquela massa que você compra congelada no supermercado. Feito isso, põe para descansar, mas então
a última vez, né, que nós estamos fazendo um processo de dobra por mais 5 minutos, né? Então consiste em abrir a massa, puxar as pontas para o meio e onde está a junção ali você vai novamente começar a abrir a massa. Perceba-se que a massa já está rígida, ou seja, já não precisa mais de ficar dobrando ela, porque ela já está entrando no processo de maturação, né? Na verdade fermentação, porque a maturação ela é feita dentro da geladeira ao longo prazo, ao longo período de descanso. Então feito isso, perceba-se que a junção dobra-se mais uma vez e perceba-se que ela não está mais grudando. Agora vamos fazer um boleamento, deixar a massa redondinha para deixar ela descansar entre 10 minutos a 1 hora. Após descansar de 10 minutos a 1 hora, nós vamos dividir elas e vamos bolear. Beleza, deixa eu descansar de 10 a 1 hora, vamos lá. Vamos untar a forminha, essa forminha aí, ó, onde é que eu costumo guardar as minhas massas para que ela fique dentro da geladeira descansando por 24 horas. É importante você untar ela porque você vai ver que essa massa ela é muito úmida, então ela vai grudar, né, nas bordas. Essa massa ela vai ser guardada na geladeira. É importante que a geladeira fique entre uma temperatura de 5 a 10 graus. Tá certo que o refrigerador, quando ele é uma geladeira, por exemplo, compartilhado na nossa casa, é muito difícil de atingir essa temperatura. É importante não ficar abrindo. Resumindo, feito isso, vamos dividir a massa em bolinhas de 350 gramas, em massas de 350 gramas. Essas 350 gramas vai dar para abrir uma pizza de aproximadamente 35 centímetros. Mas é importante falar que essa massa ela é napolitana. Pode ser que o disco ele fique um pouco menor, porque é uma massa de pizza artesanal. Ela não foi feita para abrir com rolo, nós vamos abri-la na mão. Observe-se. Deu para perceber que utilizando 1 kg de farinha, 600 ml de água, a massa, né? Então deu mais ou menos 1,5 kg, 600. Deu para fazer 4 discos de 350 gramas e um disco de aproximadamente 220 gramas. Você pode usar ela para fazer uma massa de pizza de doce, alguma coisa do tipo. Feito isso, pessoal, observe, nós vamos fazer o processo de boleamento. É a parte mais principal, pode-se dizer. Porque ela tem que ficar bem redondinha e por baixo ela tem que ficar fechada. Por quê? Do jeito que você guarda é o jeito que você vai pegar ela para abrir após o período de maturação, ou seja, após você tirar da geladeira. Então, com as palmas da mão, né, com o final da palma na mão encostada na mesa, você vai fazer movimentos fechando as suas duas mãos em direção à massa. Apenas abrindo e fechando e girando, abrindo, fechando e girando, você percebe que ela vai criando um formato redondo. Quando você perceber que ela está um pouco oval ou que ainda existe umas linhas, tipo umas linhas na massa, pegue ela um pouquinho mais em cima e amasse para baixo. Ou seja, mantenha a polpa e a palma da mão sobre a mesa e vai pressionando e fazendo movimentos giratórios. Após o período de 24 horas na geladeira, retirar da geladeira, deixar ela do lado de fora de 2 a 4 horas. Pessoal, o importante seria arrancar essas tampinhas e colocar o plástico filme ali, porque as tampinhas elas vão impedir que a massa cresça. E essa massa, quando ela fica 2 a 4 horas fora, ela termina de fermentar, então ela praticamente tem que dobrar o tamanho, tá ok? Então retire da geladeira, deixe no mínimo 2 horas lá de fora. Isso vai depender muito da temperatura. Se tiver um dia quente, pode ser que até 1 hora já dê para ela fermentar. Pode ver que a massa fica bem gostosa de se abrir, só com as pontas do dedo ela vai se abrindo. Importante que você tem que deixar muita farinha, tanto por baixo, tanto por cima, porque ela é uma massa úmida, então na hora que você retirar do pote, você vai achar que ela desandou, mas na verdade ela não desandou. Então coloque bastante farinha e vai abrindo. Se você quer aprender a abrir a massa com o dedo, nós vamos fazer um vídeo especialmente para isso, né? Então assim, só de você ver isso, você vai conseguindo aprender. Estou mostrando agora a pizza de banana nevada, né? Então nós estamos derretendo chocolate, cortando banana. Mas também haverá um vídeo específico no canal ensinando como se faz a pizza nevada. Aquela pizza que vem com chocolate por cima queimado.
Como nós não achamos o chocolate Howard de sachê, nós achamos uma barra de chocolate, derretemos ela. Não fica a mesma coisa, tá? Pra ser verdadeiro. Não fica aquela crocância do chocolate caramelizado por cima, mas o sabor é o mesmo. Esteticamente falando não é a mesma coisa, mas questão de sabor sim. Pessoal, por mais que a gente mate um pouco da borda, como é uma pizza de chocolate, uma pizza doce, a borda vai crescer. Então, deixa um pouquinho da borda, um dedo, né, largura de um dedo, pra borda crescer, ficar um pouquinho daquele pãozinho gostoso. Ó, e é importante sim, por mais que seja pizza doce, eu gosto de colocar o queijo por baixo, depois colocar a banana por cima, aí você vem fazendo o triângulo de chocolate. Não coloque ela toda porque ela vai derreter e vai virar uma só coisa. Jogue açúcar com canela misturada por cima. É bastante importante jogar o açúcar por cima do chocolate também, para formar aquela crosta. E leve ao forno, bastante quente, temperatura máxima. Após isso, cortar. Ela é uma massa napolitana, como eu disse, então não fica o redondinho que todo mundo está acostumado, tradicional. Ela é uma pizza artesanal, gostosa. E veja, tanto que ficou dura, crocante.